E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Amanda Brambila, prazer. Se você é novo aqui, se inscreva no canal e de qualquer forma deixe um joinha que vai me ajudar muito. Bom, acabou de sair a lista dos habilitados do concurso do Ministério Público de São Paulo para oficial de promotoria. E eu gostaria de comentar um pouco sobre isso. Foi o primeiro concurso para o qual eu estudei, foi o primeiro concurso que eu enfrentei o edital. E eu tô com algumas visões aí, eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você prestou esse concurso, comente aqui embaixo como você está se sentindo, o que você achou da banca, né, da FGV, que é toda tensa, e quais são suas perspectivas para esse concurso, e se você vai prestar outros concursos também. Eu vou prestar o TJ, e vou falar também como é que eu fui e tudo, então é isso, vamos lá. Eu tenho 21 anos e eu estudo Direito no Largo São Francisco, que é o curso de Direito da USP, aqui na capital. E assim que eu passei, antes de sair o resultado, mas assim que eu prestei a segunda fase, eu comecei a considerar já começar a prestar concursos, estudar para concursos, porque eu vi que seria interessante ter uma boa remuneração durante essa graduação e que também provavelmente iria aprender bastante se eu estivesse trabalhando no TJ ou na LESP. E prestei a prova da LESP e acertei 77%. Fiquei feliz porque eu, só tinha lido 2 PDFs, então decidi que o próximo concurso que tivesse, eu ia me dedicar bastante. E aí, eu vi que ia ter o do MP e comecei a estudar com o edital anterior. E estudando com o edital anterior, eu tava bem perdida na parte de Direito, porque eu só tinha tido Direito Civil na faculdade, e não tinha Direito Civil no edital do MP, então eu fiquei um pouco perdida, vários termos que eu não conhecia, muitas coisas que eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Então eu comecei a estudar no pré-edital e eu fiz resumos de flashcards no Anki, só que eu cometi um erro crasso de colocar os flashcards no Anki e misturar tudo, então depois eu não pude usar esses mesmos flashcards no pós-edital, porque algumas matérias tinham saído, outras novas tinham entrado, então eu tive que fazer alguns flashcards do zero, mas deu certo também. No pós-edital, eu peguei esses resumos que eu já tinha e eu fiz lacunas neles. Então eu ganhei um computador e eu coloquei tudo no Docs e deixei lacunas pra eu escrever ou no tab à mão ou até falar pra mim mesma. Aí eu abria comentários com as respostas. Foi um método bem legal, porque fez eu dar uma revisada assim nas partes e tentar preencher de maneira mais ativa, lembrar de maneira mais ativa. Eu acho que é um bom método, mas não é o melhor método, assim. Eu acho que o tempo que eu gastava fazendo isso, lendo, relendo, dava pra usar, explicando a matéria, por exemplo, o próprio método Feynman ia ser tão eficiente quanto, talvez até um pouco mais eficiente do que esse de lacunas. Então é um tipo de revisão pra se fazer alternado, sabe? Faz junto com o flashcard, faz junto com o Feynman, faz junto com várias questões. Outra coisa que eu fiz muito, obviamente, foi questões. Eu fiz muitas questões, especialmente de português. Um pouco antes de sair o edital, eles avisaram que a banca ia ser a FGV, e a FGV é uma banca muito ruim com português, porque eles colocam muitas questões de interpretação de texto, e são questões, assim, extremamente estranhas. Então eu percebi que eu teria que fazer muitas questões da FGV de português pra conseguir criar essa consciência da banca, né? Que eu acho que é um pouco isso, é começar a pensar como a banca pensa. Isso só fazendo muitas questões, então eu fiz muitas questões, eu fiz aí umas 400 questões, vocês estão vendo, muitas questões, eu fiz muitas questões de português. Dificuldade média, difícil. Eu usava o banco de questões e estratégias, às vezes eu usava do GRAM. Ambos são muito bons. Qualquer banco de questões supre essa necessidade se for um banco com bastante questões, claro, e com uma boa resolução, bons comentários das questões. Por fim, eu fiz muitos simulados. Eu fui acompanhando a minha evolução em cada simulado, era uma coisa que me simulava mesmo, tanto o dia quanto a competição que tem que ter para uma prova competitiva. Teve um simulado que eu fiz 68 questões, aí depois eu fiz outro, eu fiz 68 questões, e assim, eu estava feliz por estar fazendo 68, mas eu percebi que eu estagnei. Então assim, eu estava fazendo simulado toda semana, todo final de semana, eu percebi que eu estagnei. Aí no outro eu fiz 69, aí depois no outro eu fiz 67, aí eu fiquei, cara, eu tô estagnada nesse 67, 68, 69.
quero passar disso. E aí foi quando eu peguei e olhei, né, cada matéria. Eu fazia já isso, mas assim, foi quando eu parei pra analisar especificamente com a finalidade de direcionar o meu estudo. Eu analisei que eu tava errando mais em direito, então eu falei, eu vou melhorar em direito. E aí eu comecei a reler toda a lei seca loucamente nas últimas 2 semanas. Fiz mais de 900 questões, tipo, em 2 semanas. Foi muita coisa pra arrematar tudo da parte de direito e melhorar. Eu percebi que eu tava com muita confusão em algumas coisas que naturalmente confundiam, tipo, algumas distinções entre acordo na persecução penal, transação penal, estavam me confundindo. Aí também termo de ajustamento de conduta, essas coisas estavam me confundindo. E eu decidi criar, tipo, tabelas, assim, pra fazer distinções e tal, e ficar fazendo questão. Com isso, eu parei um pouco de fazer questão de português, que eu fazia direto, foquei muito em direito. No dia da prova, gente, eu estudei até o último minuto, eu fiquei ansiosa, não dormi direito. Geralmente eu durmo umas 7 horas por dia, eu acho que naquele dia eu dormi tipo umas 6 horas, e ainda um sono super agitado. E no dia oficial eu comecei por direito, que é uma coisa que eu não fiz nos simulados, que foi um erro. E respondi direito, fui respondendo as outras, demorei um pouco em direito, aí depois eu fui pra matemática e raciocínio lógico. Eu achei a prova trabalhosa, então eu tinha que estar com muita atenção pra não me perder no meio de alguns cálculos, o que eu fiz várias vezes. Comecei a ficar nervosa porque simplesmente parece que meu cérebro não ia. Parecia que ele não ia, ele travava e se perdia. E aí eu comecei a ficar um pouquinho preocupada com isso, mas já meio rata de prova, fui pro final da prova de matemática pra resolver então do final pro começo. E consegui resolver nas últimas, e fui fazendo isso, só que aí eu deixei português por último, que era uma coisa que eu não fazia no simulado. Gente, quando eu fui ver, eu tinha tipo 40 minutos, um pouco menos que isso, pra responder as 24 questões de português. Isso acabou com o meu desempenho em português, porque eu tive que responder com pressa. Foram mais de 17 mil inscritos. Como é que eu fui? Em qual colocação eu fiquei, afinal? Então, gente, eu fiz 64 questões de 80 questões. Fiquei chocada que a FGV não quis anular nenhuma, porque várias questões, especialmente de português, completamente anuláveis. Mas a FGV já tem essa fama de ser meio chata, então faz parte. É a vida, né? A gente tem que lidar. Eu fiquei na colocação 57, em 57º lugar. Que é uma colocação muito boa, né? Um concurso para cadastro de reserva, então, assim, não sabemos exatamente quando que eu vou ser chamada. Tem a segunda fase, que é de digitação. Não é uma fase que costuma impactar tanto na nota final, então eu só preciso não ser eliminada e também não ir tão mal. Mas eu vou tentar fechar, obviamente. Mas, assim, é o tipo de coisa que não sei se pode me fazer ser chamada um tempo depois, mas bem dificilmente vai fazer eu não ser chamada nunca pela colocação em que eu fiquei. Vamos na ordem que eu fiz, né, a prova. Eu acertei 28 questões de 32 questões de direito, então eu errei só 4 questões de direito. Matemática e raciocínio lógico, eu errei só uma, que na verdade eu acertei, mas aí pedia pra somar 1 no final, e eu esqueci de ler o enunciado antes de responder de novo. E ela tava falando qual que vai ser a idade do fulano daqui a 1 ano, e aí eu primeiro fui fazer o quê? Achar a idade do fulano. São vários cálculos, achei a idade do fulano e marquei, esqueci de somar 1, errei a questão. Eu já fiz isso tantas vezes na minha preparação para provas, tipo, eu fiz isso na FUVEST várias vezes, eu não sei como é que eu fiz isso novamente na FGV. Informática, eu errei só 2 de 8, então eu acertei 6 de 8, somando, né, então os erros até agora. Foram 4 erros de direito, 1 erro de matemática e raciocínio lógico e 2 erros de informática. Então até agora eu tinha errado 7. Aí a gente vai para português. Em português eu errei 9 questões. Chocada, assim, isso me deixou bem chateada. Mas enfim, também fiz a prova com pressa. Algumas davam para ser anuladas, mas tudo bem, fiz a prova com pressa. Na reta final eu também diminuí um pouco o meu esforço nas questões de português, então isso pode ter feito eu perder um pouco o ritmo. Enfim, foi isso, né? Bem complicado. Tudo bem. Embora eu tenha ido mal em português, eu não fui mal o suficiente a ponto de não passar, de não estar bem na classificação. Então a gente vai subindo o nosso patamar e naturalmente os nossos critérios também sobem. Então mesmo que a gente saia bravo, incomodado,
ainda pode ser suficiente. E aí, daí a importância de continuar sempre estudando. Eu vou confiar que os meus erros, eles têm algum propósito. Nem que seja, sei lá, o de me deixar frustrada, porque também lidar com a frustração é uma das maiores provas de fogo que existem. E quem passa por essa prova sempre sai mais forte. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.